Hoje é dia 22 de abril de 2020, 19 horas e 47 minutos, a segunda parte da aula sobre decadência e prescrição do direito tributário. Então, vamos lá. Então, ficou assentado aqui para vocês que no direito civil a prescrição fulmina com a pretensão ou com o direito à tutela jurisdicional do Estado, naqueles casos em que nós temos uma relação jurídica de direito prestacional, ou seja, alguém deve realizar uma conduta perante outra pessoa. Agora, quando nós estamos diante de uma relação jurídica de direito potestativo, então aí nós temos a decadência e não a prescrição, que vai fulminar o próprio direito da pessoa de agir. Bom, quando eu falo em decadência e prescrição em direito tributário, o que vocês têm que ter em vista aí antes de qualquer coisa? Lembra do sistema constitucional tributário, está na Constituição, das normas gerais em matéria de direito tributário e da legislação das pessoas políticas. Estão lembrados disso? Naquela escadinha? Então, União, Estados, Distrito Federal, municípios, são pessoas políticas de direito público interno que vão legislar e vão criar tributos. Porém, as pessoas políticas devem obedecer às normas gerais em matéria de direito tributário e ao sistema constitucional tributário. Então, na verdade, a pessoa política tem que obedecer às normas gerais e o sistema constitucional tributário. E as normas gerais devem obedecer à Constituição. Bom, beleza. Por força do artigo 146, tá? Inciso 3, a linha B, se não me engano, da Constituição Federal, decadência e prescrição em matéria tributária devem estar contidas nas normas gerais. Então, vejam só, as pessoas políticas de direito público interno, quando vão legislar em matéria tributária, têm que obedecer às normas gerais de direito tributário que estabelecem regras de decadência e de prescrição. Tudo bem para vocês? E logo de cara eu falo do prazo para vocês. Qual é o prazo decadencial e qual é o prazo prescricional em matéria de direito tributário? 5 anos. Poxa, pode o município de Taubaté estabelecer um prazo de 72 meses? Não. Pode a União estabelecer um prazo de 10 anos? Não. Por quê? Porque os prazos estão prescritos nas normas gerais. Veja que eu retiro a autonomia das pessoas políticas para estabelecer os prazos decadenciais e prescricionais em matéria de direito tributário, mas o sistema ganha uniformidade. Independente da pessoa política, eu sei que o prazo decadencial em matéria tributária é de 5 anos e que o prazo prescricional em matéria tributária também é de 5 anos. Aliás, de passagem, eu já digo para vocês, a Lei 8.212, salvo me engano, que é a Lei de Custeio da Previdência Social, que é uma lei instituída pela União, que estabeleceu uma série de contribuições previdenciárias para o financiamento da Seguridade Social, ela estabeleceu o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias e um prazo prescricional de 10 anos. Então, vejam só, a União, legislando em matéria tributária, estabeleceu um prazo decadencial e prescricional de 10 anos para as contribuições previdenciárias. Ou seja, ela infringiu a norma geral. O Supremo Tribunal foi lá e disse que essa lei ela é inconstitucional, tá, ok? É uma lei e um decreto. E tem até uma súmula vinculante do Supremo, uma das primeiras súmulas vinculantes editadas pelo Supremo, que tratam exatamente desse assunto, que é inconstitucional o prazo decadencial e prescricional de 10 anos estabelecida pela Lei de Custeio da Previdência Social. Alguma dúvida, gente? Bom, e assim sendo, qual é a norma geral que trata de decadência e prescrição? CTN. O CTN, o Código Tributário Nacional. E o CTN é de quando?
da década de 60. Então, vejam, novamente nós temos aquele problema, né? CTN, da década de 60, estabelecendo normas gerais sobre direito tributário, levando em consideração a época em que a tributação era feita com papel, caneta, máquina de escrever, papel carbono, ok? E hoje a tributação é feita através da internet, né? Meios eletrônicos, programas de computador, mas a disciplina ainda é feita pelo CTN. Então, presta muita atenção, gente. Quando vocês forem estudar a decadência e prescrição, vocês vão ver que o Código Tributário Nacional tem 1 ou 2 artigos falando de decadência e prescrição, ok? E que essa matéria vem sendo analisada através da jurisprudência dos tribunais. Quando você vai estudar decadência e prescrição em matéria de direito tributário, é muito importante você analisar a jurisprudência dos tribunais, tá ok? Porque aqueles dispositivos lá do Código Tributário Nacional, eles são antigos, tá ok? Eles foram elaborados quando a realidade era completamente diversa e quem vem analisando agora o caso a caso e vem estabelecendo regras de direito tributário em matéria de decadência e prescrição são os tribunais, com especial atenção para a jurisprudência do STJ. Tá? Porque, veja bem, gente, decadência e prescrição é a interpretação da lei federal. Então, você tem que analisar a jurisprudência do STJ, tá ok? Geralmente, essas questões não são analisadas pelo STF, são analisadas pelo STJ, porque é a interpretação de lei federal. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Beleza. Outra coisa, quem pode dispor sobre decadência e prescrição em matéria de direito tributário são as normas gerais. E normas gerais em matéria de direito tributário é matéria reservada à lei? A lei? Complementar. Complementar. Então, aqui é muito interessante, porque a Lei de Execuções Fiscais, a LEF, ela não é uma lei complementar. Ok? Então, muitas vezes, a Lei de Execuções Fiscais, ela trata de decadência e prescrição, e aí os tribunais vêm e dizem assim, olha, se eu estiver executando um crédito tributário, esse dispositivo sobre decadência e prescrição não se aplica a essa execução, porque dispor sobre decadência e prescrição em matéria de direito tributário é reservado à lei complementar. E a lei de execuções fiscais não é uma lei complementar. Entenderam aí, gente? Alguma dúvida? Ok? Então, e por último, para a gente começar o estudo, também é importante vocês analisarem o artigo 156, inciso 5 do CTN. O que diz o artigo 156, inciso 5 do CTN? A prescrição e a decadência extinguem o crédito tributário. Então, veja, diferentemente do que ocorre no direito civil, aqui no direito tributário, tendo por força o artigo 156, inciso 5 do CTN, crédito tributário prescrito é crédito tributário extinto. Presta atenção, hein? Tem até gente que fala assim, pô, professor, se é assim, por que você explica o direito civil para depois vir no tributário? Sendo que o tributário é diferente. Pra vocês saberem a diferença. Tá? Então, enquanto no direito civil existe o entendimento de que uma dívida prescrita, ela ainda existe, ela ainda é jurídica, mas você perdeu a pretensão, ou você perdeu o direito de ser tutelado pelo Estado, o juiz, aqui no direito tributário não existe essa discussão. Aqui no direito tributário, decadência e prescrição fulminam o crédito tributário. Então, aqui no direito tributário, a dívida vai ser, sim, fulminada pela prescrição. Portanto, me perguntaram aí na aula passada, se eu pagar uma dívida tributária prescrita, eu tenho o direito de repeti-la, sim. Porque dívida tributária prescrita é dívida extinta. Se estava extinta e eu paguei, eu tenho o direito de receber de volta.
Coisa que não ocorre no direito civil. Alguma dúvida aí, gente? É? Alguma dúvida, gente? Ok? Então, eu fiz esse slide aqui para vocês, que isso aqui é a base do estudo do direito decadencial e prescricional em matéria tributária. Tá? Primeiro, em matéria tributária, quem pode dispor sobre decadência e prescrição são as normas gerais. Ok? Os estados, os municípios podem até suplementar a legislação, as normas gerais, mas nunca ir contra as normas gerais. Ok? Essas normas gerais nós encontramos no CTN. CTN na década de 70, 60 está atrasado. Então, precisa interpretar o dispositivo do CTN à luz da jurisprudência. É a jurisprudência que vem atualizando, ok? Diante da inércia do poder legislativo, quem vem respondendo aos novos questionamentos do direito tributário em matéria de decadência e prescrição são os tribunais que acabam criando regras. Ok? É muito importante você analisar a jurisprudência dos tribunais no que diz respeito à decadência e prescrição. Principalmente a jurisprudência da STJ, que é quem dá a última palavra na interpretação da lei federal. Depois, a decadência e prescrição em matéria tributária é reservada à lei complementar. Ok? Só um minutinho só, gente, por favor. Beleza. Tudo bem? E, por último, no direito tributário, a prescrição vai fulminar o crédito tributário, sim, vai fulminar a dívida tributária. Portanto, no direito tributário, se alguém pagar uma dívida tributária prescrita, tem o direito de pedi-la de volta, sim, porque dívida tributária prescrita é dívida tributária extinta. Aliás, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu não pago um tributo, o que acontece comigo? Estou inscrito em dívida ativa. Você é inscrito em dívida ativa. E depois vou responder pela execução, tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, mas a União, se um contribuinte tiver inscrito em dívida ativa e o valor da dívida for inferior a R$20 mil, eles não executam. Sabiam disso? Se você dever para a União menos de R$20 mil, eles vão inscrever você em dívida, mas eles não vão te executar. Seu nome vai ficar sujo, inscrito em dívida, mas eles não te executam. Passaram-se 5 anos. Eles vão tirar o seu nome de lá? É para tirar, né? Você acredita, Henrique, que eles vão tirar? Eles vão se preocupar para ver se o crédito está prescrito para tirar o seu nome de lá? Eu acho que não. Aí tem que procurar o professor Murad para resolver. Então, veja bem. Se você estiver inscrito em dívida ativa e a União não te executar, porque o seu crédito, o seu débito é inferior a R$20 mil, depois que passarem 5 anos, esse crédito vai estar prescrito, a dívida vai estar prescrita. Eles não vão tirar você de lá. Você vai ter que peticionar, tudo bem? Você vai ter que ir lá na Procuradoria, fazer uma petição e falar: estou inscrito em dívida ativa, já se passaram mais de 5 anos, vocês não me executaram, então essa dívida está extinta pela prescrição. Por favor, cancelar a inscrição em dívida ativa limpando meu nome. Tudo bem para vocês? Tá, gente? Então, se a minha dívida tributária estiver prescrita, ok? O juiz não vai apenas extinguir a execução.
Ele vai extinguir o crédito tributário. Ele vai lá e manda cancelar a inscrição em dívida. Tá ok? Beleza. Posso prosseguir? Tá. Vamos lá. Então, decadência e prescrição do CTN. Né? Então, vamos lá. Primeiro prazo. O prazo é de 5 anos. O CTN diz que, tanto para decadência quanto para prescrição, o prazo é de 5 anos. Agora, muito importante, gente, em decadência e prescrição, é você saber o termo inicial. O que é o termo inicial? Quando começa a contar o tempo, né? É o momento em que eu começo a contar. Então, qual é o termo inicial do prazo decadencial? Qual que é o termo inicial do prazo prescricional? São duas questões que se colocam aí e são controvertidas, tá ok? Então, quando eu falo em decadência e prescrição, primeiro eu tenho que saber o termo inicial. Onde é que começa a contar o prazo? Okay? Porque, sabendo o termo inicial, eu vou saber o termo final. Fala, Alexandre. Fato gerador, professor? Nós vamos ver, termo tá? inicial seria o fato gerador? Nós vamos ver já. Já vou analisar isso com vocês. Perfeito. Nem sempre é o fato gerador, tá? Mas, enfim, para eu chegar no termo final, eu tenho que saber fazer conta, né? E tem que ter o termo inicial. Agora, eu não posso me confundir e esquecer das causas suspensivas e das causas interruptivas. Gente, o que é uma causa suspensiva? Veja bem, ela não suspende a prescrição. Suspende-se a fluência do prazo prescricional. O que é uma causa suspensiva? Causa suspensiva, ela suspende Eu sei. O que significa dizer que suspende? A possibilidade de cobrança do crédito, né? Não, isso é suspensão da exigibilidade. Deixa de contar o tempo. Veja bem. Tá. Suspender a exigibilidade do crédito é impedir a fazenda pública temporariamente de cobrar o crédito. Isso é uma coisa. Agora, o que é suspender a fluência do prazo prescricional ou decadencial? Deixar de contar o tempo, deixar de contar o prazo. É parar de contar. Por alguma razão, eu paro de contar. E quando essa razão se esvai, quando essa circunstância cai, eu volto a contar de onde eu parei. Por exemplo, os prazos processuais estão suspensos, é isso? É ou não é, gente? Quando é que foi? Quando foram suspensos os prazos processuais? Foi dia 20 de março? Não estou te ouvindo. Acho que sim, meados professor. dia 15, professor. 15 de março? De março. Eu acho que foi um pouco antes do dia 20. Beleza, então vamos supor. Os prazos processuais estão suspensos desde a 15 de março. Então, eu tinha um prazo para apelar, que eram 15 dias. Eu estava no 7º dia, suspenderam. Quando voltar a correr o prazo, quantos dias eu voltei para apelar? Mais 8 dias. Mais 8 dias, exatamente. Então, isso é suspensão. Tá certo? Então, estava correndo o meu prazo. No 7º dia, meu prazo foi suspenso. Quando voltar a correr, vai voltar a correr de onde parou. Isso aí é causa suspensiva. Tudo bem? É uma causa impeditiva da fluência do prazo. Mas quando essa causa se esvai, ele volta de onde ele parou. Então, a Covid-19 suspendeu os prazos processuais. Quando a Covid-19, quando os prazos foram retomados, eles vão voltar a fluir de onde eles pararam. Agora, foi publicada uma sentença de um processo meu ontem. Bom, aí esse prazo nem começou a correr, tudo bem? Aí é claro que ele vai correr em totum a partir do momento que foi suspensa a suspensão. Entenderam isso, gente?
Alguma dúvida? Beleza. Agora, e uma causa interruptiva? Aí é diferente, hein? Na interrupção, eu paro de contar e começo a contar de novo. Entenderam? Na interrupção, eu paro de contar. E se for o caso, eu vou começar a contar, mas eu vou começar a contar do início. E não de onde eu parei. Entenderam isso ou não? Tem uma frase que fala assim, que os prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem. O que se suspendem e se interrompem são os prazos prescricionais. Ok? Esse é um verbete que tem aí, que é muito comum no direito civil. Ah, não há suspensão de prazo decadencial, só há suspensão de prazo prescricional. Aliás, o próprio o Código Civil ele fala isso, né? Quer ver? Ó, vou colocar para vocês aqui. Roubaram meu celular aqui agora. Calma aí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. O próprio Código Civil ele fala, né? Ó, ele fala da prescrição, disposições gerais. Ele fala das causas que impedem ou suspendem a prescrição e das causas que interrompem a prescrição. Então, vocês vejam que suspensão e interrupção do prazo prescricional é comum, mas se diz muito que em direito civil o prazo decadencial não se prescreve nem se interrompe, e aí nós vamos ter um problema disso aí, porque existe um dispositivo do CPN que trouxe uma causa interruptiva do prazo decadencial. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Beleza. Bom, então agora vamos entender como é que funciona a decadência e a prescrição no direito tributário. Então, olha só, vocês lembram desse quadrinho aqui, ó? Vem a lei, institui o tributo. Cria a regra matriz de incidência tributária. Passa um tempo, vem e ocorre o chamado fato gerador, que, aliás, até eu vou colocar aqui entre aspas, né? Ocorre o chamado fato gerador. Depois que ocorre o chamado fato gerador, vem alguém, aplica o direito e constitui o crédito tributário. Se o crédito tributário for pago, muito bem. Mas se o crédito tributário não for pago, você vai ser inscrito em dívida ativa. Ok? Nós vamos ter a chamada inscrição em dívida ativa. E a partir da inscrição em dívida ativa, nós vamos ter a execução fiscal. Ok? Então, isso aqui é o caminho do direito tributário, né? Vem a lei, institui o tributo, ocorre o chamado fato gerador, nasce a obrigação para quem é declarativista, né? Depois vem a autoridade administrativa ou contribuinte, constitui o crédito, prescreve a obrigação. Se você não pagar, você vai ser inscrito em dívida. Depois de inscrito em dívida, você vai sofrer uma execução fiscal. Tudo bem para vocês? Tá. Então, olha só. Isso aqui é o mais importante, hein? Decadencial é o prazo que a autoridade administrativa tem para constituir o crédito. Então, está aqui, ó. Então, veja bem, o prazo decadencial é o prazo que a autoridade administrativa tem para constituir o crédito. Isso que é o direito potestativo, né? A autoridade administrativa, quando constitui o crédito, ela exerce um direito potestativo. Ela vem sem eu falar nada, sem eu pedir nada, e ela influencia no Ministério Jurídico. Ela constitui uma obrigação, uma prestação que eu tenho que cumprir. Então, veja que a decadência fulmina com o direito da Fazenda Pública em constituir o crédito.
né? Pode um fiscal entrar por aquela porta hoje e falar: Murad, você não declarou imposto de renda em 1997. Por isso estou vendo aqui que você ganhou dinheiro em 97 e estou constituindo o crédito. Mas, pô, 97 já se passaram 23 anos. Quer dizer, depois de 23 anos, você vem aqui constituir o crédito? Não, você não tem esse direito de fazer isso. Tudo bem? Por isso que as autoridades fiscais, quando elas vão fiscalizar as empresas, elas sempre olham 5 anos para trás. Porque é o último ano que vai decair o direito de constituir o crédito. Ok? Então, todos os problemas tributários, né, com mais de 5 anos, eles estão enterrados. Eu não posso mais mexer neles. Ok? Isso aconteceu muito com essas questões aí da Lava Jato. Teve muitas questões da Lava Jato que as questões tributárias não podiam fazer nada. Por quê? Já tinha decaído. Já tinham passado 5 anos. Você vê uma empresa lá, tinha dinheiro no exterior, tal, você fala, pô, mas evasão de... Bom, o crime talvez não esteja prescrito, mas o direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário, esse já estava prescrito. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Agora, e a prescrição? Veja bem, o prazo prescricional é o prazo que a autoridade administrativa possui para exigir o crédito tributário. Então, quando eu falo em prescrição em matéria tributária, eu tenho que partir do pressuposto de que existe o crédito. Se não existe o crédito, há que se falar de prescrição? O que vocês acham? Não. Se não existe o crédito, há que se falar em decadência. Se o crédito não foi constituído ainda, está correndo contra a Fazenda Pública o prazo decadencial. Se ele não constituir o crédito rapidamente, né, vai decair o direito dele de constituir o crédito, ele vai perder o direito de constituir o crédito. Agora, depois que ele constitui o crédito, aí começa a correr contra ele um outro prazo, que é o prazo para ele exigir o crédito. Entenderam isso, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma colocação aí, gente? Ninguém pergunta nada. Então, veja bem, tem gente que fica falando de prescrição em matéria de direito tributário sem crédito. Não, calma aí, pô. Porque, veja bem, prescricional é o prazo que eu tenho para cobrar. Tudo bem? Se eu não tiver crédito, eu vou cobrar o quê? Então, primeiro eu tenho que constituir o crédito. Mas eu também tenho um prazo para constituir o crédito. Então, o prazo decadencial fulmina com o direito da Fazenda Pública em constituir o crédito. E o prazo prescricional, né, ele vai fulminar com o crédito que já foi constituído. Ou seja, se a Fazenda Pública não constituir o crédito, só um minutinho. Se a Fazenda Pública não constituir o crédito, ela perde o direito de constituir. E depois que ela constitui o crédito, se ela não exigir o crédito, ela perde o direito de, na verdade, ela vai perder o crédito, né? Porque daí o crédito vai ser fulminado pela prescrição. Entenderam? Vou dar uma pergunta aí. O Hélio? Professor, Oi. no caso, então, começa a contar a decadência do fato gerador e a prescrição no momento do lançamento, é isso? Eu até coloquei isso aqui, né? Mas eu vou até tirar isso aqui. Porque, veja bem, eu não quero discutir com vocês termo inicial e termo final agora. Tá? Eu vou discutir daqui a pouco isso com vocês. Eu quero que vocês entendam que é o seguinte, que a decadência ela fulmina com o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito. Quando é que vai ser o termo inicial, nós vamos ver depois do intervalo. E a prescrição fulmina com o crédito não exigido. Então é assim, ocorreu o fato gerador, beleza. O que a Fazenda Pública tem que fazer? Constituir o crédito. Mas se ela demorar muito para constituir o crédito, ela perde o direito de constituir o crédito, decadência.
Ah, mas ela constituiu o crédito, o cara não pagou. Bom, se ela constituiu o crédito, o cara não pagou, então ela vai ter que cobrar do cara esse crédito. Ah, mas ela levou 10 anos para cobrar. Não, daí esse crédito está fulminado pela prescrição. Estão entendendo? São direitos... É o direito e dever do Estado de constituir o crédito, o direito e dever do Estado de exigir o crédito. Tudo bem? Isso que eu falei para vocês, a Fazenda Pública Federal, ela não ajuiza execuções fiscais com valor inferior a 20 mil reais. Ela inscreve você em dívida, mas ela não te executa. Depois de 5 anos, esse crédito vai estar extinto pela prescrição. Assim como também decaiu o direito da Fazenda Pública de constituir créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram há mais de 5 anos. Aí nós temos que ver o termo inicial, tá? E aí eu vou voltar nesse assunto com vocês. Alguma dúvida, gente? Existe uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, que é o seguinte. Presta atenção. Vamos lá, o Cleus perguntou. Cleus, quando é que começa a correr o prazo prescricional? Eu acho que com o lançamento, não é isso? Eu acho. Não, beleza. Com o lançamento, não se abre um prazo para o contribuinte efetuar o pagamento? Lembra que eu expliquei isso no passado? Qual geralmente é o prazo para o contribuinte pagar? 30 dias. 30 dias, beleza. Então, ainda bem, quando eu sofro o lançamento, e eu sou notificado do lançamento, começa a correr contra mim um prazo de 30 dias para eu efetuar o pagamento. Nesse prazo, a Fazenda Pública pode me cobrar? Não. Se ela não pode me cobrar, pode correr contra ela o prazo prescricional? Não, também. Então Não. Entenderam? Gente, sempre que a exigibilidade do crédito estiver suspensa, e aí no caso eu já expliquei para vocês que não é questão de suspensão de exigibilidade, né? É questão do crédito não ser exigível ainda. Mas, veja bem, o prazo prescricional só pode fluir quando o crédito for exigível. Qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito também vai suspender a fluência do prazo prescricional. Porque se a Fazenda Pública não pode me cobrar, não pode correr contra ela o prazo para me cobrar. Entenderam aí? Sim. Ok? Professor, repete rapidinho, que a internet caiu aqui. Quando eu entrei, o senhor já estava falando outra coisa. É assim, ó. Toda vez que a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa, a fluência do prazo prescricional também o estará. Porque não pode correr contra a Fazenda Pública o prazo prescricional, sendo que a Fazenda Pública não pode me cobrar. Está entendendo? Se a Fazenda Pública não pode me cobrar, porque a exigibilidade do crédito está suspensa, também não vai fluir contra a Fazenda Pública o prazo prescricional. O prazo prescricional, que é o prazo para a Fazenda Pública me cobrar, só pode correr se a Fazenda Pública puder me cobrar. Se ela tiver impedido de me cobrar, também vai estar suspensa a exigibilidade do crédito. Desculpa, a fluência do prazo prescricional. Entenderam aí, gente? Cleus? Bom, Entendi. Agora, por último, veja bem, eu sofri o lançamento, ok? Mas no prazo para pagamento, o que eu posso fazer também? Pode contestar o crédito. Impugnar. De que forma? Via administrativa, via judicial. Beleza, vamos pegar a via administrativa. Se dentro do prazo para pagamento impugnar administrativamente o crédito, vou cortar, cara. Não dá, não vai dar. Não vai dar para explicar para vocês. Gente, são 8h22.
Vamos fazer um intervalinho de 20 minutos? Tá bom? A gente volta aí, a gente volta 20 para as 9, tudo bem? 20 para as 9 a gente volta aí. Obrigado, gente.